visto que algumas pessoas receberam a primeira e depois a segunda aula, né, o Guilherme e a Rafaela. Então, de fato, o Meeting, ele manda a gravação para a primeira pessoa que entrou na sala. Então, eu vou pedir para quem entrou primeiro, que provavelmente vai receber a gravação de hoje, que me envie, tá? Para eu conseguir mandar para todo mundo lá no Classroom. Então, vou colocar aqui a apresentação do PowerPoint para a gente começar a discussão sobre enunciado e gênero. Conseguem visualizar? Eu não enxergo mais vocês. Se quiserem falar comigo, precisam falar. Posso começar? Pode. Pode. Então, tá. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje sobre enunciado e gênero de uma perspectiva com um olhar bakhtiniano. E por que esse subtítulo que eu coloquei aí, ele é importante? Exatamente porque existem outras concepções específicas sobre gênero e também sobre enunciado, né? Nas teorias da enunciação, a gente vai ver uma concepção de enunciado e de enunciação um pouquinho diferente do que a gente vai ver aqui hoje, assim como a gente vai ter no socio-interacionismo, por exemplo, uma noção de gênero diferente da noção da linguística textual, que vai pensar gênero textual, e a perspectiva bakhtiniana, que vai pensar os gêneros como ato e prática social. Então, a gente vai falar desse lugar, dos estudos bakhtinianos. Para isso, eu vou partir da noção de enunciado e enunciação, tendo em vista que, vejam aí que eu coloquei a nomenclatura, de certa forma, junto, né? Está quebrada aí apenas por uma barra, exatamente porque essa é a grande singularidade dos estudos bakhtinianos, por exemplo, com a AD francesa e com as teorias discursivas. Por quê? Porque em francês e em outras línguas, como em português, a gente tem dois nomes para assim, significar a totalidade discursiva: enunciado e enunciação. A enunciação corresponde para essas teorias, a de francês e teorias enunciativas, o discurso, né? Então, aquilo que é ainda não palpável, um pouco mais abstrato, né? E como é que esse discurso se materializa? Pelo enunciado, que corresponderia de uma maneira similar, e eu estou sendo bastante rasa ao falar isso, só por uma questão didática, é muito mais complexo do que eu estou falando aqui, seria o texto. Então, por exemplo, quando a gente diz eu gosto de poesia, a gente está falando da enunciação, a gente está falando do discurso. Eu gosto de poesia, do ponto de vista geral e do gênero poesia, né? Eu não estou falando especificamente de um poema, né? O poema, o livro que eu leio, que eu pego, que eu apalpo concretamente, é o enunciado. Né? Essa distinção eu sempre faço porque eu acho que fica um pouco mais claro na cabeça da gente. Então, quando eu estou com o texto materialmente, eu estou com o enunciado em mãos. Mas quando eu vou analisar esse enunciado, a depender da perspectiva, se é uma perspectiva discursiva, eu vou analisar a enunciação que está materializada neste enunciado. O discurso que se materializa em texto, a enunciação no enunciado, tá? No entanto, quando a gente vai para os estudos bakhtinianos, essa barrinha que está aqui faz todo sentido, porque em russo não existem esses dois termos, enunciado e enunciação. É um termo só para significar as duas coisas. Então, inclusive nas traduções dos textos do Círculo, a gente vai ter algumas traduções que vão falar sobre enunciação e outras que vão traduzir, vão optar pelo termo enunciado. Eu, Luciane, gosto mais de enunciado. Por quê? Porque eu penso que, do ponto de vista cultural, da mentalidade russa,
né, linguisticamente falando, essas duas coisas não se separam. Eu não tenho abstração e concretude, enunciação e enunciado. Eu tenho sempre o ato em si da enunciação. E o Bakhtin, o Círculo, né, Voloshinov, Medvedev, todos eles, vão falar sobre o enunciado concreto. É uma teoria do enunciado concreto, de certa maneira. Então, eu prefiro enunciado. Por exemplo, a gente tem um livro chamado A Construção da Enunciação e Outros Ensaios, de 2013, traduzido a partir do italiano pela Pedro e João, pelo grupo do Miotello, GG, que opta, né, tanto nesse ensaio quanto como título do livro, o termo enunciação, porque eles estão pensando o ato de enunciar, né? Eu teria traduzido como a construção do enunciado. No entanto, quando a gente pensa na construção do enunciado, a gente está falando da construção material. E aí eles foram muito felizes, porque, na verdade, ao pensar em enunciação e enunciado, eles estão falando da construção genérica e discursiva, né, de um dado processo de linguagem, tá? Então, para nós, nesse momento, e como acontece em russo, Paulo Bezerra tem uma nota de rodapé em que ele fala sobre isso na tradução que ele faz e por que ele opta por enunciado ou enunciação, porque ele vai dizer, não tem dois termos na língua, é um só. Então, eu posso entender como enunciado ou como enunciação, a depender de como, daquilo que eu estou lidando, tá? Então, essa é uma questão importante para nós. Agora, como esse enunciado se caracteriza é importante. E por que eu vou falar de enunciado e enunciação de enunciado, enunciação e gênero juntos? Exatamente porque os dois apresentam pelo menos 3 traços característicos idênticos. A diferença é que o enunciado, ele compõe o gênero. E aí, claro, o gênero sendo constituído pelo enunciado vai ter as mesmas características do enunciado, tá? Então, a gente vai ver que isso vai aparecer em diversos textos do Círculo, e a gente pode até se confundir, mas espera aí, esses 3 traços, que são conteúdo temático, forma composicional e estilo, eles caracterizam o enunciado ou o gênero? Os dois. Eles caracterizam os dois. Desse ponto de vista, eu já começo dizendo que não existe enunciado fora de um gênero. Não existe enunciado não genérico. Todo enunciado, ele se constrói, né? Ele se constrói ativamente como ato de linguagem, socialmente, na interação, na prática social dos sujeitos, e essa interação se dá pela configuração de um gênero. A gente não fala qualquer coisa de qualquer jeito para qualquer pessoa. A gente enuncia pensando, vou fazer esse PowerPoint, por exemplo, para a turma de análise dialógica do discurso da graduação de Assis, que é composta por alunos de 2º e de 3º ano, alguns que já fizeram teorias discursivas, outros que ainda não, alguns que podem querer ver as aulas estando no 1º ano e que não tiveram ainda nenhum contato direto com questões de discurso. Então, eu tenho que fazer uma apresentação e uma aula que seja o mais didática possível para abarcar um grupo maior e, ao mesmo tempo, que ela não seja rasa, para também contemplar aqueles que já viram algumas coisas e a gente, assim, vai caminhando num processo. Veja, eu escolho, eu preciso ver, a partir do meu outro, né, com quem eu falo, como eu vou fazer algo, né? Como eu vou fazer é a forma composicional. Dentro daquilo que também é a minha assinatura autoral, que é o estilo autoral,
da construção do PowerPoint. Então, qual é uma marca, por exemplo, que eu tenho de construção das minhas apresentações, dos meus PTTs? Uma delas é sempre colocar as questões em tópicos como palavras-chave para me lembrar daquilo que eu tenho que dizer na aula. Não necessariamente que eu vá lendo. Em alguns momentos eu coloco citação, trechos que eu leio e tudo mais. Mas é muito mais importante para mim, do meu ponto de vista, a visualização que chame a atenção do aluno para que ele anote o que eu vou dizendo e tenha um elemento que seria essa palavra-chave para que ele não esqueça daquilo que eu estou falando, que a gente está conversando. Outra característica é que os meus PowerPoints, geralmente, eu coloco a marca do GED, que está aqui, por exemplo, né, que é o grupo de estudos que eu coordeno e com quem eu converso bastante. A gente constrói coisas, eu uso muitos exemplos de artigos e pesquisas desenvolvidas por nós todos, né, no grupo. Falo disso, cito de quem são e tudo mais. E outra característica é que geralmente é um PowerPoint de alguma forma animado, colorido, com imagens, né? Então, hoje, por exemplo, a construção aí que vai ser marcada é a construção dos passarinhos, aí a ideia da liberdade do aprisionamento, com um tom mais minimalista, meio oriental. Muito diferente do primeiro que eu mandei ontem para vocês, referente às 3 primeiras aulas, todo colorido, com bichinho, com pessoas, né, trabalhando no celular, nanana. Mas, de todo modo, com algum acabamento estético, né? Isso não é, por exemplo, típico de todos os PowerPoints. Todo PowerPoint, como diríamos, gênero, né, enunciativo, como gênero de linguagem, é marcado geralmente por letras maiores, pelas palavras-chave, por trechos específicos pequenos, para destacar algo. Isso é típico do gênero. Para quem sabe montar um PowerPoint, a gente sabe, para quem sabe dar aula, a gente sabe que isso é importante e faz diferença, tanto para quem está apresentando, quanto para quem está assistindo, né? Agora, o ser colorido, com imagens, que imagens eu vou colocar, a questão do logotipo, isso não é uma regra. Isso não altera o gênero, ao mesmo tempo marca a minha assinatura, é o estilo, né? É o estilo que é permitido pelo gênero e que é também a minha marca autoral, tá? Então, eu estou dando exemplo a partir do PowerPoint, mas isso a gente pode pensar para qualquer enunciado. Um poema, quando a gente fala no estilo machadiano, por exemplo, né? A gente está falando que características que fazem parte, por exemplo, do romance, se eu for pensar os romances machadianos, e o Machado não tem só romance, tem conto, tem crônica, tem poema, né? Que são permitidos por esses gêneros todos que eu citei, e ao mesmo tempo que compõem a marca que eu digo, isso é Machado de Assis, né? É o estilo genérico e autoral, tá? Então, veja, esses 3 elementos que eu citei, vou repetir. Tema, tá aqui, ó, na parte do gênero que eu coloquei, para vocês anotarem. Conteúdo temático, forma composicional e estilo, e o estilo se subdivide em 2, o estilo autoral e o estilo genérico, ao mesmo tempo. Essas são características que constituem aquilo que a gente chama de arquitetônica enunciativa. Essa arquitetônica enunciativa é também a arquitetônica do gênero, tá? Então, essas 3 características, elas são comuns ao enunciado e ao gênero. Voltando lá para o enunciado. Vocês viram já aqui, tirei a surpresa, né?
E tem alguns exemplos para a gente depois deixar isso um pouco mais prático. Todo enunciado, já que a gente está na concepção bakhtiniana e que a gente fala tanto em dialogia, né? Todo enunciado para Bakhtin, ele é responsivo. O que significa isso? Ele já nasce como uma resposta, tá? Ele responde a outros enunciados. Por quê e como isso acontece? Porque primeiro que a gente não é Adão e Eva, né? Nós não somos os primeiros homens do paraíso que vão inaugurar o mundo e a linguagem. Então, não é a primeira vez que se usa. Assim, toda vez que a gente enuncia, a gente dá a mão, né? A gente se relaciona com aquilo que já viveu e com aquilo que está por vir. Como assim? O enunciado é elo na cadeia discursiva. Que significa isso? A gente dá a mão, né, para outros enunciados, para outros discursos, de esferas diferentes, de gêneros variados, e a gente responde, mesmo que não seja diretamente, né, a um determinado texto ou a um determinado sujeito, a uma determinada voz social. A gente sempre responde a uma determinada voz social. Eu vou citar o caso da Bárbara, que é a minha orientanda de doutorado, que eu me lembro que quando ela entrou no mestrado, ela foi fazer uma comunicação no GEL e foi no ano de transição, da última gestão do GEL pela Unicamp, e depois o GEL vinha para Assis com a gente. E ela foi pega de surpresa na comunicação dela, quando perguntaram para ela, nossa, mas você trabalha com seriado pela perspectiva bakhtiniana? É possível fazer isso? E ela voltou correndo para me dizer, Lu, eu não posso usar Bakhtin para tratar de seriado, né? E aí eu disse, claro que pode. E aí a gente conversou muito sobre isso, eu dei várias referências e ela foi estudar. E aí eu me lembro que 2 anos depois, no final do mestrado dela, ela foi fazer uma apresentação de debate no CELIM, no Seminário de Estudos Linguísticos, que é do programa de pós-graduação de Araraquara e de Rio Preto, e ela disse que ela fez toda uma discussão metodológica muito criteriosa, e o professor que havia ido debater o trabalho dela disse assim, mas por que você está tentando me convencer que é possível usar Bakhtin para tratar de enunciados audiovisuais? Eu sei disso, é óbvio para mim. E aí ela disse, eu estou respondendo a uma indagação que me foi feita no GEL 2 anos atrás. Né? Então, o enunciado dela não estava respondendo necessariamente à mesma pessoa, no mesmo contexto, com a mesma situação enunciativa, mas ele nasceu responsivo. Ela preparou a explanação dela inteirinha, pensando que ela poderia ter como público alguém que pudesse questionar essa questão que, para ela, a mobilizou, a alterou de alguma forma. E é por isso que a gente diz que a identidade, que o eu é constituído pelo outro, né? A partir do outro, porque aquilo que me é dito me altera de alguma forma, mesmo que seja para eu discordar. Então, ela fez todo um estudo, por exemplo, para se fundamentar melhor, né? Para dizer, para responder para a pessoa, sim, é possível, né? Ela não mudou de postura, mas ela mudou de postura ao mesmo tempo. Como assim? Fazendo o trabalho, explicitar uma metodologia de uma maneira muito mais criteriosa e cuidadosa, né? É um outro exemplo que eu estou dando aqui, que eu estou partindo da vida, né, do mundo real, mas nunca a gente pode esquecer que quando eu estou falando de sujeito, eu estou falando de sujeito de linguagem, né? E que aí a gente está falando da expressão de linguagem, né? A maneira como eu me coloco no mundo.
Então, esse enunciado, a construção dele, ela é feita sempre de maneira responsiva, e ela é responsiva para frente e para trás. Como assim? Ela responde ao que a gente chama de memória do passado, então, a algum elemento já existente, algum enunciado já existente, ou ela caminha para frente, ela nasce, ela é grávida, ela é prenhe de resposta, né? Ela nasce pensando possíveis indagações, né? O que a gente chama de memória do futuro. Então, quando eu preparo a minha aula, por exemplo, e trago ilustrações, é porque eu penso no que vocês me disseram na última aula, estou ansiosa para chegar nas análises, né? E também porque eu estou pensando quais indagações possíveis podem aparecer a partir disso que eu estou explanando aqui na aula, né? Então, eu já estou respondendo ao passado e ao futuro, tá? Então, e sempre o enunciado vai ser assim. Eu geralmente dou o exemplo para pensar a questão da responsividade de Fernando Pessoa, Camões e Gil Vicente, né? Mas hoje eu vou dar um outro exemplo para vocês, que é Harry Potter, tá? Mas para não dizer que eu não falei, né, desses três grandes autores, quando a gente tem, por exemplo, lá nos Lusíadas, em Camões, né, o canto do Velho do Restelo, em que o sujeito lírico chama de velho do Restelo aquele que é contrário às grandes navegações, ele está respondendo a uma mentalidade humanista que aparece em alguns textos do Gil Vicente, que era contrário às grandes navegações, né? Mas a pátria vai ficar desprotegida se todos os homens vão ao mar, e aí a gente só vai ter aqui as mulheres e as crianças. Como a gente vai ter guerreiros para proteger, para lutar, né, contra uma invasão, por exemplo? E aí, lá no Camões, o Eulírico, ao nomear essa mentalidade, essa persona, esse sujeito que aparece lá, como velho do Restelo, o velho que tenta puxar para si, né, a terra, a propriedade, a mentalidade feudal, né, do humanismo, com um restelo, que é aquele garfo que consegue puxar algumas coisas, mas que deixa passar várias outras, porque é vazado. Essa mentalidade é uma mentalidade colocada por essa nomeação e pela valoração ideológica do eu lírico, que se expressa ali, naquele canto, como uma mentalidade ultrapassada, velha, né? Depois, em mensagem, Fernando Pessoa, veja, muitos séculos depois, num outro momento histórico do modernismo português, o Fernando Pessoa, ele mesmo escreve mensagem, e na segunda parte, quando ele escreve o canto 10, chamado Mar Português, ele coloca o sujeito lírico, faz diversas indagações, né? E aí a gente tem os versos famosos, clássicos do tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Também é uma resposta que confirma a mentalidade de Camões, dos Lusíadas, do heroísmo, do sebastianismo que aparece ali na obra e no movimento literário, como também vai ressurgir isso pela presença no modernismo português. E o Pessoa vai resgatar isso, vai responder, né, corroborando, confirmando a valoração, a voz social a favor das grandes navegações e do heroísmo português, em contraposição, tese e antitese, olha a dialética dialógica que eu falei na aula sobre método, né? Contrapondo, então ele faz uma nova afirmação, uma espécie de síntese, que é uma nova afirmação que confirma o que o Camões diz, claro que num outro contexto, de uma outra maneira, com uma outra situação, né? E se contrapõe à mentalidade humanista do Gil Vicente, que tem um texto em que vai
colocar um posicionamento contrário a isso. Então, veja como é que a gente já tem aqui uma ideia dessa questão do elo. O enunciado é sempre elo na cadeia discursiva. E é exatamente porque, por ele ser elo na cadeia discursiva, que a gente vai sempre pensar no cotejo, porque um enunciado se relaciona com o outro, seja no pequeno tempo, ou seja, num determinado período histórico, seja no grande tempo, em períodos históricos distintos, em culturas diferentes, por vozes variadas, né? Então, as valorações, elas estão dialogadas, elas estão de mãos dadas. E mãos dadas não porque uma reforça a outra apenas, porque também combate uma outra. É a ideia de embate que está aí, né? No cerne do jogo da questão que para nós é o movimento vivo discursivo. Ao mesmo tempo que o enunciado é elo, né, na cadeia, ele também tem a sua singularidade. E a gente não pode esquecer dessas duas coisas ao mesmo tempo. Não posso esquecer de pensar a relação, a interação entre os enunciados, assim como eu não posso esquecer também qual é a sua peculiaridade, qual é o seu tom valorativo, qual é a sua singularidade. Então, são duas características fundamentais do enunciado: elo e singularidade, peculiaridade. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho, por exemplo, o Fernando Pessoa recuperando, confirmando a valoração da voz social camoniana, da sebastianista, a favor do heroísmo português, eu tenho essa valoração sendo colocada com um estilo específico do Fernando Pessoa, daquele momento histórico, com a singularidade do texto-mensagem, né, que não é o texto Lusíadas. Né? Então, eu tenho o enunciado na sua singularidade. E eu tenho que ver as recorrências e as diferenças. É por isso que quando a gente entra nos gêneros, voltando lá, veja que eu estou falando das duas coisas ao mesmo tempo, a gente vai falar que os gêneros são constituídos da relativa instabilidade, né? O gênero é relativamente estável. Isso é extremamente importante, porque eu vou pensar a recorrência, a estabilidade, mas eu não vou colocar o enunciado numa caixinha. Sempre tem que ser assim, né? Essa é a grande crítica quando a gente vai para a educação. As pessoas ficam esperando fórmulas prontas. Como eu faço tal coisa? E esquecem da singularidade. E é por isso que eu coloquei esse relativamente aí em letra maiúscula. Se tivesse neon piscando, eu ia colocar, né? Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração as condições de produção e a situacionalidade da prática social daquele enunciado. Então, se eu vou tratar de um determinado gênero sei lá, no ensino fundamental, no 9º ano, eu tenho que pensar de que escola, em que escola que eu estou falando, de que escola eu estou falando, onde eu vou atuar, de que cidade, qual é o público-alvo, quais as características das práticas sociais de linguagem daquele grupo, e eu vou adequar aquilo que pode estimular e, ao mesmo tempo, trazer esse público para que ele se sinta motivado, contemplado, né, pelas escolhas enunciativas e genéricas feitas, e também para que ele tenha a voz dele não apagada. Ao mesmo tempo, como eu tenho geralmente salas heterogêneas, eu tenho que pensar na diversidade, né? E nem sempre isso é possível quando a gente pensa a fórmula, a receita de bolo, né? Isso só homogeneiza a mentalidade, ao invés de abri-la para a criticidade, para o questionamento, para a autonomia, para a liberdade, sobre a qual nos fala Paulo Freire e que a gente tanto defende como em educação, né? Como concepção de educação e de ensino. Então, veja, todo enunciado e enunciação, que aí a gente está pensando no termo só, né? Como vem do russo,
é responsivo, porque responde ao passado e ao futuro, como elo na cadeia discursiva, de uma maneira singular, com a sua peculiaridade, tá? Isso é fundamental, porque todo enunciado tem essa característica, e a gente tem que sempre pensar nessa relação, né? Uma outra questão que é importante é que o enunciado, ele é composto por um sujeito, né? Sujeito para Bakhtin, para o círculo, é sempre dois. Eu já falei isso na aula passada, quando estava tratando do método, né? É no mínimo dois, né? Eu, outro interno e externo, né? Eu, outro dentro de mim, eu tenho as minhas contradições, as minhas oposições, quem não as tem, né? Os meus embates internos, né? Entre o que devo fazer e o que posso, como vou fazer, os meus arrependimentos, por que eu fui falar daquele jeito, ou por que eu fui falar aquilo, ou porque eu não falei, não respondi, eu devia ter reagido, né? Então, esses embates internos são nossos eu, outro interno. E os nossos embates externos, com um outro diferente de mim, né? Tem um livro importante que trata bastante disso, que é o sujeito no espelho, né? Que vai pensar exatamente essa relação de quando eu me vejo, eu já não vejo a mim mesmo, eu vejo um outro que está refletido, tem a sua imagem refletida no espelho, e essa imagem que está refletida no espelho não sou eu. É uma imagem de mim, é parte de mim. E eu não vejo todos os lados de mim, né? E quando eu me olho, eu já não olho a mim mesma, eu olho a um outro diante do espelho. Né? Muito interessante, muito complexo, e para a gente pensar essa questão do sujeito é fundamental. O Bakhtin tem um livro que seria, de certa forma, o livro de cabeceira da sua filosofia, e que, com o tempo, ele acaba abandonando, quando ele adentra, principalmente, a esfera estética, né, que é o Para uma Filosofia do Ato Responsável. Esse texto é extremamente importante porque ele propõe, ele traz, ele explicita a filosofia de Bakhtin, proposta por Bakhtin. É uma filosofia que alguns vão chamar de utópica ou idealista, e que outros vão chamar de revolucionária, né? Também tratei disso, citei isso na aula passada. Para que eu estou falando disso agora? Porque quando a gente trata do sujeito, a gente tem que levar em consideração esses três elementos que eu citei aí, que estão entre aspas, não à toa, opa, faltaram aspas, fechar aspas aqui. Que não estão aí à toa, que são concepções presentes no Para uma Filosofia do Ato Responsável. Bakhtin vai dizer que a relação de alteridade e identidade, o embate entre o eu e o outro, se dá por meio dessas imagens aí. A imagem que eu tenho de mim, o eu para mim, como eu sou para mim, como eu me vejo. E aí é muito interessante quando a gente pensa, por exemplo, a anorexia, que é um distúrbio de imagem, né? É aí que está o X. No cérebro há um distúrbio. A pessoa é magra e olha no espelho e se vê gorda, se sente gorda, né? É o eu para mim. Então, para ela é de X maneira, né? Mesmo que aquilo não corresponda a aspas, realidade. A gente sabe que essa questão da realidade é relativa, e a gente já estudou isso em filosofia da linguagem, isso já está lá em Platão, quando a gente pensa no mito da caverna, né? Então, quando a gente vai pensar aí essa relação, ela é importante, porque como eu me vejo, como eu sou para mim, nem sempre é como eu sou para o outro, como o outro me vê. Então, por exemplo, algumas pessoas podem dizer para mim, nossa, Lu, você é exigente, você é muito brava. É como esse outro me vê, é o eu para o outro. Para o outro, eu sou exigente, brava, por exemplo.
né? Para mim, eu não sou assim. Para mim, o eu para mim, não me vê dessa maneira. Eu não me vejo assim. Por que, que eu não me vejo assim? Porque eu já fui muito mais brava e muito mais exigente do que sou hoje. Hoje, para algumas outras pessoas que já me conheceram, você tá mole até demais, né? Ou flexível, a gente vai amadurecendo, vai mudando, e isso também é importante, faz parte, né, da história e do aprendizado da nossa vida. Se for para nascer e morrer do mesmo jeito, para que serve a gente estar aqui, né? Da mesma forma, a gente pode pensar a relação do outro para mim. Por quê? Porque se eu, para mim, se eu me vejo diferente do como o outro me vê, esse outro também se vê de um jeito diferente da maneira como eu o vejo, né? Então, o outro, para mim, não necessariamente corresponde, ou não, pelo menos completamente, a como ele se vê. Esse outro para o outro é, na verdade, o eu para mim, porque ele vai se colocar não como o outro. A gente nunca se coloca como o outro, a gente se coloca como a gente, né? E aí, mas para mim, ele é uma outra pessoa. Então, cada um de vocês se vê de uma maneira. E a maneira como eu vejo cada um de vocês não necessariamente é a mesma de como vocês se veem. Até porque eu não os conheço tão bem, tão intimamente. Mas mesmo quando a gente se conhece intimamente, quando a gente convive, por exemplo, mãe, né? A gente nasceu da mãe, né? A gente convive a vida inteira com a mãe. Mas a mãe tem a visão da gente da mesma forma que a gente é ou se vê? Não. Né? Então, por mais íntima que seja, a gente não tem visão da gente mesmo, né? Os embates internos do eu e do outro, internos, né? Conosco mesmo, né? Então, essa complexidade ela é importante porque ela aparece nos enunciados, né? E ela aparece principalmente nos enunciados mais extensos, né? Então, por isso a gente vê o quanto que o círculo vai se voltar para o romance como um gênero que, de alguma forma, consegue semiotizar a vida, porque ele tem a extensão muito diferente, por exemplo, da poesia, que é intensa, né? Que vai lidar com a intensividade, né? Ela é mais vertical, né? Ela é mais pedra, como diria o João Cabral, né? Ela é coisa, como diria o Arnaldo Antunes, ela é a coisa em si. Então, eu tenho que trabalhar na poesia muito mais com a sugestão, né? Com a palavra-chave, com o verso nem sempre é grande. Claro, eu estou falando nem sempre. Lembrem que nunca é uma regra exata, né? Não é uma fórmula, não é uma caixinha, tá? Vamos tirar a nossa mentalidade dos quadrados, ok? Professora, Formas geométricas. Pode falar. é a Marili que está falando. Fala, Maria. Eu, fazendo uma análise aqui, eu lembrei daquele romance do José Saramago, O Homem Duplicado. Será que ele exemplifica esse eu para mim, eu para o outro? Sim, sim. O Homem Duplicado do Saramago trata disso. Aquele da ilha, que eu esqueci o nome, que é um conto do Saramago também. Viagem à Ilha Desconhecida. Isso, Viagem à Ilha Desconhecida. E que ele tem que se encontrar, né? E ele é desconhecido é que ilha, ele mesmo. Exatamente, Uhum. ótimos exemplos, né? Ah, tá. Ou o arquivo, enfim, a gente pode pensar em tantos, né? Muito legal você trazer o exemplo para a gente ver o quanto que isso que eu estou falando não é abstrato, é concreto. A gente vai para os textos, a gente vai para as séries da Netflix, a gente vai para a piada, a gente vai para a conversa de boteco, e agora não é para ir para a conversa de boteco, pelo amor de Deus, isolamento social, Covid-19, máscara, isolamento social, tá? Mas a gente percebe, né, essa questão, né, que a gente está colocando aqui, praticamente, por isso a gente fala que para Bakhtin o que importa é o solo social do enunciado materialmente exposto, concreto,
né? O Geraldo Tadeu faz questão de dizer enunciado concreto, né? Eu não falo enunciado concreto porque, para mim, o concreto já é pleonástico. O enunciado é sempre concreto. No entanto, eu entendo e concordo quando ele diz é importante enfatizar, porque essa ênfase entonativa que a gente tem é uma ênfase que é a marco-bakhtiniana. Né? Então, veja que aqui eu estou falando teoricamente, e aí quando você traz, né, quando Marili traz para nós um exemplo, é a gente pensar nisso a partir dos nossos repertórios, né, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente vive. Exatamente, perfeito, Marili. E por que eu estou falando disso para pensar? Eu pulei, de certa forma, o item lá de que o enunciado é sempre responsável. É porque, para falar que o enunciado é responsável, eu tenho que falar do sujeito. O enunciado é composto pelo sujeito, ele não deixa de fora o sujeito. O enunciado não é a mesma coisa, não corresponde ao tópico frasal ou ao texto em si, separado, apartado da vida. Não é a palavra do dicionário, né? Para lembrar da citação da primeira aula, tá? Eu tenho que colocar o enunciado pensando quem o produz, onde esse enunciado circula e quem o recebe. De novo, vou entrar lá no gênero. Eu tenho que pensar a produção, a circulação e a recepção do enunciado e do gênero. Por exemplo, eu quero escrever uma notícia de jornal. Eu posso escrever uma notícia de produção, tá? Eu posso escrever uma notícia de jornal impresso como um e-mail? Poder, eu até posso. Eu posso romper com o gênero, mas não é comum e não é típico ou característico desse gênero notícia de jornal, né? E aí eu tenho que pensar na circulação dessa notícia. Então, hoje em dia, quando a gente pensa, por exemplo, fake news, a gente vai ter a notícia tendo outras características que não são mais a do jornal impresso, porque ela circula pelas redes sociais, e aí a produção dela tem uma outra característica. A gente vai ter as notícias circulando no WhatsApp, da família, dos grupos, etc. No Twitter, o Twitter passou a ser o escritório oficial da Presidência da República. Toda quinta-feira tem live, é lá que ele dá notícia, ele não faz comunicado oficial mais na imprensa. Né? Então, a gente tem uma modificação dos costumes, então, dos hábitos culturais de uma determinada sociedade num determinado tempo, que levam também à alteração da construção do enunciado e do gênero. E aí eu tenho que pensar, para quem que eu quero escrever isso? E esse para quem? Quem é o meu outro, né? Como esse enunciado vai ser recebido, me leva em consideração e altera a produção e a circulação também, né? Então, veja, eu tenho que levar tudo isso em consideração, tanto para o enunciado, quanto para o gênero que eu vou produzir para expressar esse meu enunciado. Voltando. E aí, esse enunciado, que então é composto por sujeitos que circulam, né, na vida social e que é prático, ele não tira, ele não deixa de fora o sujeito, nem a história e nem a ideologia. Né? Ele é constituído. Lembra sempre daquele triângulo de ordem Richards, significante, significado, referente extralinguístico, que para Bakhtin, para o círculo, a gente apaga aquela linha pontilhada e a gente vai dizer que esse referente extralinguístico passa a ser linguístico. Como assim constitui a linguagem? O homem, a história e a valoração constituem a língua e a linguagem. A linguagem e a língua só têm sentido porque ela, da maneira como concebemos, ela é humana. É só o ser humano que tem a linguagem humana da maneira como ela se caracteriza. Não estou dizendo com isso que animais não têm linguagem, eles têm outro tipo de linguagem, que não é a que a gente está estudando aqui. Né? Ela não é articulada, ela não é simbólica, é outro tipo, tá? Então,
com as características que a gente viu, e vocês já estudaram isso com o Matheus lá em introdução, né? A gente tem um momento, algumas perspectivas que deixam um pouco de lado, num primeiro momento, esses elementos. O que o círculo faz? Traz de volta. Por quê? Porque esses elementos que ficaram de fora constituem a linguagem. Eu não deixo de pensar, não dá para eu pensar na estrutura pura e simplesmente. Eu tenho que pensar essa estrutura feita por alguém, num determinado momento histórico, num determinado espaço, para alguém, com um público específico, com uma voz social, qual a valoração, e aí o Bakhtin tem alguns textos em que ele vai falar da intenção. Eu não gosto dessa palavra, porque quando ele fala em intencionalidade, ele está se referindo ao projeto de dizer autoral, que é o que eu quero fazer na minha aula hoje, por exemplo, ou como é que eu vou fazer a apresentação para a Lu, né? É o projeto de dizer de cada um, do grupo, enfim, né? Isso em qualquer situação de comunicação. Não é necessariamente a intenção como entende o senso comum. Ai, será que ele pensou nisso? Será que o autor teve essa intenção? Não, vamos apagar essa história da cabeça, porque não é disso que a gente está tratando aqui. Até porque nem sempre a gente dá conta daquilo que a gente fala e faz. Né? Nem sempre a gente tem consciência. Né? Então, eu sempre me lembro de uma entrevista do Dalton Trevisan, eu acho que foi Dalton Trevisan, no Jô, em que ele disse: meu texto caiu no vestibular, eu fui responder e eu errei todas as respostas. Não é porque ele é o autor do texto que ele sabe tudo sobre o texto. Ele sabe sobre o projeto de dizer que ele teve. Mas daí a leituras outras, não. E isso tem tudo a ver com a responsabilidade a qual se refere Bakhtin. Como assim? Eu sou responsável por aquilo que eu digo. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Mas eu não sou responsável por aquilo que o outro entende ou quer entender. O que eu digo, eu tenho como e eu tenho que assumir o posicionamento que eu tenho, né? Sem álibi da existência, é assim que o Bakhtin vai dizer, lá no Para uma Filosofia do Ato Responsável, como um ato ético. No entanto, esse ato pode ser subvertido, invertido, deslocado, recortado e colocado pelo outro que o recebe de outra maneira. Porque, às vezes, simplesmente ele não está disponível para entender o que eu quero dizer. E é aí que a gente vai pensar os ruídos de comunicação, quando na interação a gente leva em consideração a valoração, o quanto de rolo que isso dá. Vamos pensar aqui, por exemplo, nos terraplanistas, né? Que tem vou pensar naquela famosa defesa de um determinado grupo social, que se diz de direita, que morre de medo do comunismo que nunca existiu, que vai dizer, por exemplo, que o nazismo é de esquerda, porque no nome, no título do livro do Hitler, tem a palavra social. Então, tudo que é social é comunista. Não, não é. Tudo bem que o Hitler teve uma trajetória que ele vem de uma possível esquerda e ele muda, altera, olha lá, muda, altera, deforma, transforma, e aí ele vai para a direita, tarará. Mas tem tantas coisas para se ler historicamente, para se entender isso. A questão é, eu quero entender? O outro quer entender? Nem sempre eu quero, nem sempre o outro quer, né? Às vezes é mais fácil eu assistir Olavo de Carvalho e achar que o que ele diz, todos aqueles palavrões, são a verdade, ou é conivente, ou interessa para aquilo que eu quero entender como verdade. Por exemplo, para colocar o meu machismo, o meu racismo, a minha homofobia para fora, né? E aí eu sou a favor do armamentismo mesmo, né? Eu sou a favor
da luta armada, eu sou a favor do bandido bom, bandido morto, daí por diante, tá? Então, é só um exemplo para a gente pensar, que hoje eu vou falar de eugenia, né? O que é essa responsabilidade ética? Ela é ética para aquele sujeito, naquela situação de interação, e para aquela voz e grupo social a qual aquele sujeito responde, tá? Então, por exemplo, para quem é armamentista, a arma é defesa da vida. Para quem é contrário ao armamentismo, a arma é veículo de morte. E a gente tem estudos, estatísticas, né, mostrando, por exemplo, quanto a violência aumentou nos Estados Unidos com a liberação das armas, né, e em situações cotidianas banais, o quanto de mortes existem por acidente, com armas que disparam, sem que as pessoas saibam manuseá-la direito, ou quanto que mulheres passaram a morrer mais com os seus companheiros, feminicídio, né? Mortes, assassinatos, né? Cometidos pelos companheiros das mulheres, muitos deles armados. Né? Em compensação, a gente pode ver um outro grupo, uma outra voz social que vai dizer, não, mas, por exemplo, aqui não tem arma e a gente tem feminicídio muito grande, é verdadeiro, né? Mas a gente tem arma ilegal. A questão não é ter ou não ter legalmente. E a gente tem arma branca, né? E a gente tem uma série de outras questões. Será que se a mulher tivesse com uma arma na mão, ela de fato teria se defendido e não morrido? Não sei. Eu, pelo que vejo, Luciane, penso que não. Mas tem outro grupo que pensa que sim. E é ético e responsável a partir do ponto de vista de cada voz social. Eu não sou responsável pelo que o outro entende. Aí é uma outra história. Porque eu posso dizer uma coisa e o outro falar assim, você disse tal coisa. E eu posso dizer, não, não foi isso que eu falei. Né? Então, isso é complexo. É importante a gente sempre levar em consideração o embate. Estou batendo nessa tecla, né? Do embate. Como um exemplo de enunciado, eu trouxe aqui 2 vinhetas da abertura da franquia do Harry Potter. E só as vinhetas. Eu fiz, importante, para quem for trabalhar, estudar com enunciados que são audiovisuais, filmes, seriados, esquetes, videoclipe, etc., é importante a gente pensar em que a gente nunca vai fazer superinterpretação dos enunciados, né? A gente tem que fazer análise do discurso a partir do enunciado concreto, então, da materialidade que ele me apresenta. Então, é importante a gente aprender a recortar fotograma, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, sequência disponível no tempo, 15 segundos, 16 segundos e 17 segundos do filme Harry Potter e a Câmara Secreta. São 3 frames que eu parei o filme, dei pause, printei a tela e montei os fotogramas para mostrar o movimento. Geralmente a gente coloca de 3, pelo menos 3, para mostrar a sequência mesmo, o movimento, porque aqui a gente não está no filme, né? Então, a gente está numa outra configuração genérica e enunciativa, e aí, para a gente tentar mostrar, por exemplo, a aproximação do logo da Warner, né, que vem aparecendo, vem no fundo de um céu que na primeira sequência é mais azul ainda que acinzentado, e vai se aproximando e ultrapassa a tela no terceiro fotograma, e ele é dourado aí nesse primeiro momento, eu tenho que pensar esse movimento, o movimento da câmera que vem do fundo para o primeiro plano, para ainda a extrapolação da tela, né? De estilo teatro, a gente chamaria de a terceira parede, né? A tela do cinema, nesse caso, tá? Veja, é importante, então, saber como é que eu vou fazer isso. E aí, como vocês estão montando a apresentação
dos seminários. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, me digam que eu vou explicando como faz, tá bom? Que não dá tempo de eu fazer tudo aqui na aula dessa disciplina tão curtinha, ok? E aí eu trouxe, então, 3 fotogramas das aberturas das vinhetas de dois filmes distantes no tempo. Eu não consegui, por falta de tempo, pegar de cada um dos 8 filmes, né? São 7 livros, mais 8 filmes. Mas o ideal seria pegar de todos eles para mostrar como é que, e agora é isso que eu vou dizer, como é que no enunciado, concretamente marcado, eu vou tendo o escurecimento da cor, da abertura dos filmes, de acordo com o crescimento das personagens, conforme vão passando os anos, mas principalmente conforme a trama enunciativa vai ficando mais complexa. Conforme o Voldemort vai sendo uma ameaça cada vez mais presente, né? Até ele se corporificar e começar a guerra, a morte de Dumbledore, etc., isso vai ficando cada vez mais sombrio, e eu estou usando a palavra sombrio de propósito, porque em nenhum momento dos filmes, desde o primeiro, ele é claro, né? A franquia não é clara, ao contrário, ela é escura, ela é nebulosa, não é só por ser Londrina, né? Estar ambientada na Inglaterra, ou no mundo dos bruxos, se a gente quiser pensar, né, aí a Londres, né, dos trouxas e o beco diagonal dos bruxos e todo o seu universo. Mas porque há uma temática complexa que está sendo desenvolvida, que é desenvolvida sempre. Então, nos filmes, isso aparece como um filtro, que seria um filtro de sombra, é assim que a gente chama quando a gente estuda as cores, né, os filtros de cor, e esse filtro sombrio, ele parece um insufilme, diríamos assim, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, eu tenho o azul, mas é um azul nebuloso, e não é só nebuloso pelo filtro, está saindo do meio das nuvens, nuvens carregadas, nuvens sombrias também, né? De chuva, essa coisa do tempo londrino, mas do tempo que se fecha, né? O tempo fechou, a gente diz isso, né? A gente tem essa expressão em português. O tempo fechou. O tempo fechou aconteceu algum conflito. Quanto mais difícil é o conflito, quanto mais o perigo aparece de uma maneira mais premente, mais escuro, menos azul e dourado vai ficando a abertura, e não só a abertura, mas toda a filmografia da franquia do Harry Potter, a ponto de esse dourado ser modificado pelo prateado, e a gente ter aí quase que a invisibilidade do logo da Warner, por exemplo, no filme do Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Quando a gente chega nas Relíquias da Morte, então isso fica mais forte ainda. E isso é percebido por nós, mesmo por quem não estuda. A minha sobrinha é fissurada por Harry Potter, ela é uma Potterhead, e ela fez a mãe dela assistir Harry Potter com ela, todos os filmes. E chegou nas Relíquias da Morte, parte 1, a minha cunhada começou a dizer: eu não estou enxergando nada nesse filme. A resolução do filme que ela estava vendo não estava boa, mas independente disso, não é à toa que aquele filme é escuro daquela maneira, que as cenas aparecem muito, não só à noite, mas sombrias, porque é a luta que está sendo preparada entre Harry Potter e Voldemort, né? Entre aquilo que valorativamente é colocado nos livros e nos filmes como bem e mal, né? Sem aqui o juízo de valor, analista não julga, analista analisa, né? Sem o juízo de valor de por quem eu estou torcendo, né?
como Luciane, eu tenho as minhas preferências. Agora, como analista de discurso, eu tenho que ver como é que o discurso se configura. Enunciativamente, essa tomada de câmera, essa abertura no céu, nas nuvens carregadas, essa escuridão, esse filtro sombrio, e essa invasão, essa proximidade, né, do fundo para frente, que vai tendo desde a abertura, vai me trazendo, né? Eu vou, de fato, sendo aproximada, até que eu adentro, extrapola, como acontece aí no terceiro fotograma da figura 1, a tela, né? Eu adentro o universo dos bruxos. Ou o perigo que vai se aproximando até que Voldemort volta à vida e a disputa entre ele e Harry Potter acontecem novamente. Né? Então, veja que aqui eu estou pensando como é um enunciado audiovisual, e nessa abertura a gente ainda não tem um verbal aparecendo, a gente não tem diálogo aqui, nesses dois, pelo menos, né? No terceiro, qual é mesmo? Não lembro agora o nome. Não, no Prisioneiro de Azkaban, tem, né? A gente escuta o Harry dizendo, fazendo um feitiço, a tela tá toda negra, né? E aí ele, quando ele é luz máxima que ele está falando, quando ele faz isso, a luz sai da varinha dele, a gente tem a explosão, e aí a gente tem rapidamente um movimento de câmera que adentra o quarto dele, e aí a porta do quarto se abre e é o tio que vem da bronca, porque ele está fazendo feitiço e não pode. Né? E aí ele se cobre debaixo da coberta. Mas nesses dois a gente não tem essa verbalização, mas a gente tem a música que vai ser uma recorrência, vai ser uma marca dos filmes, né? Não só dos filmes, do universo do Harry Potter. Em qualquer momento, em qualquer lugar que a gente estiver, que a gente ouvir aquele som, a gente fala, opa, Harry Potter na parada, né? A gente entra numa loja que tem coisas do Harry Potter, por exemplo, se estiver tocando uma música daquela, você não sabe se a loja tem coisas de Harry Potter, você entrou lá para ver outra coisa, mas se toca a música, você fala, você tem coisas do Harry Potter aqui, né? Então, passa como uma grande marca, um estilo aí, está marcando, e que é também uma caracterização da ambiência, né? É como se você adentrasse nesse universo, uma chave para adentrar o universo. Então, veja, eu estou olhando o foco da câmera, a aproximação, distanciamento, centralidade, né? Porque a Warner está no centro, é ela que produz, né? E aí eu também estou vendo as configurações onde isso aparece, as nuvens, o céu pesado, né, sombrio, e aí eu estou olhando as cores, né, esse azul acinzentado, que por conta do filtro, esse dourado que vai ficar prateado e que vai pretejar, né? E essa utilização, pensando aqui a questão do sombrio, né? A noite, o escuro, como o adentrar nesse universo. Isso é importante, porque a gente começa a pensar aqui no elo entre os filmes. Todos os filmes de Harry Potter começam com aquela música e terminam com a mesma música. Todos os filmes de Harry Potter abrem com essa vinheta da Warner no céu central, do fundo para frente. A diferença é que vai ficando cada vez mais escuro e vai ficando cada vez mais escuro exatamente para mostrar a complexidade, a profundidade e a temática, aspas, colocadas, valoradas, né, nos livros e nos filmes como do mal, né? Tá igualzinho a antes, me lembro do Sirius falando isso para o Harry Potter, né? O que significa tá igualzinho a antes? Olha o elo na cadeia, né? Na primeira vez que o Voldemort era vivo e que o Harry sobreviveu, né? Ao mesmo tempo, tá igualzinho a antes e eu vou, então,
fazer, me preparar para que o desfecho seja diferente. E aí você tem a abertura da Brigada Inquisitorial e do Exército de Dumbledore, aí você tem a preparação das casas, a gente tem, enfim, todas as coisas que vão acontecendo no filme que vão levar em consideração o embate entre essas duas forças que a gente pode chamar de centrípetas e centrífugas, eu vou chegar lá, né, que são as forças do eu e do outro dentro da obra, do enunciado, que nesse caso é um enunciado romanesco, mas que eu estou pegando aqui a partir do enunciado fílmico, tá? Então, veja, é responsivo, é responsável, é elo, tem peculiaridade, tem diferença do primeiro e do segundo para o terceiro, por exemplo, porque muda o diretor, então muda o estilo autoral, né? A casa do Hagrid muda de lugar, o Dumbledore morre, o ator que faz o Dumbledore morre, então muda o ator, e aí a gente vê diferenças nos trejeitos, né? Se a gente prestar atenção, a gente consegue perceber isso. Por mais que tenha a tentativa de unidade, porque a personagem não morreu, quem morreu foi o ator, e aí o segundo ator também se caracteriza da mesma maneira, porque é a mesma personagem, a gente vê a maneira de fazer diferente, porque tem a marca autoral. Né? Então, veja que eu estou aqui tentando, só a partir da vinheta, falar no elo com outros elementos, e aí eu estou citando passagens da obra, estou citando personagens e questões de produção, porque a gente nunca vê o enunciado separado, apartado da vida. Né? Sempre na sua produção, circulação e recepção, como prática social, que é construída, composta por um sujeito num determinado momento histórico e com uma determinada valoração. Até aí, tudo bem? Estou sem relógio, não sei onde pus meu celular. Alguém sabe me dizer que horas são? Só para eu não me perder? 13h45, professora. Uau! Eu ainda estou no começo da apresentação, tá? Então, quando a gente pensa nessas questões, né, a gente entra, o segundo exemplo que eu vou dar é o da eugenia. Eu pedi para que vocês lessem alguns artigos, eu vou botar os links deles no post que eu vou fazer do Classroom, junto com o vídeo da aula, para aqueles que não conseguiram ainda acessar ou para aqueles que queiram reler, tá? Eu tinha pedido para que vocês lessem um artigo que escrevi com a Ana Carolina sobre a eugenia, né? E a gente tem aqui a relação da eugenia, essa construção. O que é a eugenia, Lu? Né? Desse valor da supremacia, né? Branca, masculina e de alta classe social, aparecendo em momentos da história importantes, né? No fascismo de Mussolini na Itália, que inspirou o nazismo da Alemanha de Hitler. Mas antes disso, já a eugenia norte-americana nos anos 20, que até os anos 60 permitia que pessoas, por exemplo, com algum tipo de deficiência, de debilidade, fossem mortas para higienizar a cultura e a raça, né? E aqui no Brasil a gente tem uma característica eugenista muito forte, né? As teorias eugenistas, elas nasceram de Darwin, especialmente da evolução da espécie, quando o seu cunhado diz que o ser humano, as raças evoluem, se regeneram, se adaptam do macaco ao ser humano, por exemplo, como diria o Darwin, mas mais do que isso, que a gente não pode deixar, e aí que está o X, né? Ele vai dizer, a gente não pode deixar que as raças se reproduzam a esmo. É possível se pensar, se planejar, né? Uma sociedade mais
poderosa de alguma forma. E aí entra o mito, a falácia do mito do super-homem, que não o super-homem, o herói das histórias em quadrinhos, né? Mas de um homem que representaria a supremacia, a superioridade da raça, né? A raça ariana, né? Que a gente tanto ouve no nazismo, né? E qual é essa raça ariana? Branca, clara, né? Olhos azuis, cabelo mais claro, né? O mais branco possível. E a gente tem a Schwartz, que é uma historiadora maravilhosa, professora da USP. Ela tem vários textos em que ela mostra como é que na história do Brasil a gente vai ter a eugenia marcada em documentos, em textos literários, em quadros, né? Então, por exemplo, Machado de Assis era negro, mas quando a gente vê a foto do Machado de Assis, ele é branco. Jesus Cristo é branco, só faltou ser loiro, né? E de onde ele era, né? Então, veja que existe uma idealização, né? E aí a gente tem todos os preconceitos, as violências, das discriminações de todos os tipos, da simbólica, da verbal, da simbólica, até a física, que chega ao estupro e ao assassinato, né? Da coisificação de determinados grupos sociais, negros, indígenas, ribeirinhos, moradores de rua, né? Muitos brasileiros se esquecem, né? Latino-americanos, que somos nós, né? Então, durante muito tempo no Brasil, se por um lado houve, para alguns, a riqueza da miscigenação, então, sermos um povo misturado, né? Culturalmente, nos traz uma riqueza que é a da pluralidade linguística, a da pluralidade cultural, a da pluralidade da raça, inclusive. Para outros, é isso que nos faz, aspas, pobres. E aí, existe até uma tela, se vocês quiserem, eu posso mandar um vídeo que a Schwartz fez, de análise rápida, muito, muito pontual, de uma tela que simboliza a mentalidade eugenista no Brasil. E a gente tem, no estado de em São Paulo, a Associação de Eugenistas, que se fundou nos anos 20, né? Veja, século XIX, muito próximo de nós. Esse quadro, que eu não vou me lembrar agora o título, mas depois eu procuro e falo para vocês, mostra a evolução, e essa evolução da espécie, como uma evolução da raça, seria um branqueamento da raça. Como? Então, tem no quadro uma negra mais idosa, mais velha, ela está descalça, pisando na terra, e ela voltada para a natureza, como se ela fosse rústica, não civilizada, aspas, selvagem, né? Como aparece em vários textos de séculos atrás. A sua filha, que é uma negra um pouco mais branca, mais clara, casada com um branco, que pelas vestes e pela postura, pelo jeito, poderia simbolizar um português, na análise da Schwartz, que está sentado e está com uma cara de aqui sou eu que mando. Tem a questão da conquista, né, do colonizador, esse discurso do colonizador, e nessa mistura com essa negra, né, com essa negra mais clara, que é a filha, né, eles têm um filho. E da junção dos dois, o filho que está nos braços dela é um filho muito mais branco do que ela. Não chega a ser branco como o português, mas tem traços muito mais brancos, mais suavizados de branquitude, do nariz, do cabelo, a própria cor da pele, a melanina, né? E aí tem várias teorias que diziam, alguns acreditam até hoje, então vou dizer, que dizem que em 5 gerações, se nós tivéssemos procriações, gerações, portanto, frutos da miscigenação com brancos, nós, daqui 5 gerações, seríamos um país branco.
É a negação da escravidão, é a negação da cultura afro, é a negação indígena, é a negação de povos, de vozes sociais, de sujeitos, de culturas, é a negação de certa humanidade, né? E é a eugenia que vai tratar disso a partir daquilo que essas teorias, elas entram no darwinismo social, muito estudado pela sociologia, né? Que vai pensar esse branqueamento ou não. Então, tudo bem se morrerem os negros, os pobres, porque acreditava-se, né, que o branco seria superior desde a medição do tamanho da cabeça, né, em clínicas psiquiátricas, até a questão da boca, da mandíbula, então, traços físicos, até questões de tolerância de lactose, ou mesmo de determinado desenvolvimento mental. É como se o branco fosse mais inteligente que o negro. E tem muitos absurdos, né, que a gente, quando vai estudar, lê e fala, não é possível que alguém acredita nisso. E aí é muito doido, porque a gente pensa, não é possível que alguém acreditou nisso num determinado momento histórico, mas a gente vê pessoas que acreditam nisso até hoje. E aí, quando a gente vai para a ficção, e a gente vê isso em Harry Potter a partir do sangue ruim, que aparece lá, da expressão sangue ruim, que aparece em Harry Potter, né? A gente começa a falar, bom, mas isso é ficção. Só que esse sangue ruim só aparece na ficção porque a literatura, a arte, ela é reflexo e refração da vida social, da prática social. E esse sangue ruim aparece em expressões cotidianas, de várias maneiras, como cabelo ruim, por exemplo. Fulano tem cabelo ruim. Ou pela desconfiança de alguém que entra numa loja e que é seguido, por exemplo, simplesmente por ser negro. Eu me lembro de ter entrado numa loja uma vez com uma negra, uma amiga negra minha, e ela ficou muito encabulada, muito sem jeito no lugar. E eu dizia assim, mas o que aconteceu? Por que você está desse jeito? E ela dizia, não é nada, não é nada. Ela não dizia, ela não explicitava o pavor, o medo da desconfiança de que ela pudesse estar ali num lugar que não é para ela, né? Ou para roubar, ou sei lá de que maneira. E ela só foi me falar isso depois, e aí eu disse, mas de onde vem isso? Porque eu, como branca, nunca passei por essa situação, né? E aí ela me disse, porque eu já vivi isso. Eu já entrei em supermercado e me pediram para abrir a bolsa porque tinha sumido sei lá o quê, e necessariamente, como eu era a única negra que tinha ali, tinha sido eu, né? Ou a gente costuma ver pessoas dizendo sobre biotipo, né? Ai, mas aquele cara é estuprador. Ele não tem jeito de estuprador. Estuprador tem cara agora? Quando essas expressões aparecem, a gente está falando dos preconceitos, das discriminações, das violências, de uma teoria eugênica, que não é só teoria, que está implantada, é ideologia, isso que é ideologia, né? Na nossa cabeça e que se expressa no nosso discurso nas práticas sociais cotidianas, no trato com as pessoas, na relação é o outro, né? Então, eu parto do Harry Potter para chegar no governo federal brasileiro, né, Bolsonaro, e mostrar o quanto que a eugenia está presente. Então, eu pedi para que vocês lessem um artigo que eu escrevi com a Ana Carolina sobre sangue ruim em Harry Potter, que foi publicado na revista Calidoscópio, um artigo que eu escrevi com a mesma Ana, né, sobre eugenia, e que foi publicado na Linguagem, e um outro artigo que eu escrevi com a mesma Ana, sobre necropolítica e necropoder, que saiu na revista da Abraim. Né? Por quê? Porque exatamente a gente está pensando a ficção e a realidade, os ecos, ressonâncias e reverberações que vão aparecer nos reflexos e refrações da arte e da vida. E, nesse caso, na política. Tá? Então, vejam lá, porque não vou conseguir falar com a mesma propriedade como está escrito no artigo por conta do tempo.
Mas aí eu trouxe alguns exemplos, né, para a gente ver. Um deles, que está no artigo do Sangue Ruim, da Calidoscópio, é esse que parte das expressões dos livros, que vão considerar as pessoas, as miscigenações, né, as misturas, vão aparecendo com nomes específicos, não só sangue ruim, como aborto, entre outros, e que isso extrapola a obra e vai para as redes sociais no ano de 2018, na época da eleição presidencial no Brasil, em que alguns leitores e algumas comunidades de fãs vão ver semelhanças, né, entre o vilão da série do Harry Potter, o Voldemort, com o Bolsonaro, né? E aí eu trouxe o meme que está aí de autoria desconhecida e que a gente tirou da página Harry Potter, né, brasileira, mas que também aparece em outros lugares. Tem um artigo que eu fiz também com a Giovana, desculpa, que também estuda Harry Potter, e a gente tratou disso, vai sair na revista do GEL agora em 2021, e complementa esse que eu fiz com a Ana Carolina, as duas estudam Harry Potter, e é por isso que a gente está fazendo esses estudos, essa pesquisa. Nesse post, veja que a gente tem aí uma configuração materialmente verbo-visual, eu chamo de verbo visual porque a gente vai ter aí a questão da entonação forte aparecendo, mas do ponto de vista da materialidade mesmo, ele se divide verticalmente em 50%, né, da tela com a figura do Voldemort, do vilão do Harry Potter, né, dos filmes, tá? Embaixo, Voldemito presidente, mito, aí já tem a recorrência, né? A referência ao Voldemort, ao Bolsonaro atual, né, em 2018, como sendo ele esse Voldemort, né? Esse vilão. E do outro lado, em preto, chapado, a gente tem frases que vão aparecendo, adaptadas pelos fãs, que vão misturar, que vão colocar que vão mesclar os universos da política e o discurso do Bolsonaro com o universo do Harry Potter, e aí eles vão fazer frases com essas questões que eu vou depois fazer o paralelo. Vou lê-las primeiro, tá? Pelos comensais da morte, maldições e arte das trevas. Então, tá aí. Só não te dou uma vada porque você não merece. Que vem do só não te estupro porque você não merece, né, do Bolsonaro. Só não te dou uma vada, a vada, a gente sabe, é a Avada Kedavra, né, é o feitiço da morte do Voldemort. E aí estupro e a vada estão aí como similares, e aí você tem a voz social, a ideologia de quem construiu esse enunciado, né? O estupro é a morte, é o feitiço da morte, quer dizer, é uma violência absurda, né? Depois, o erro da Umbridge foi torturar e não matar, que vem da frase do Voldemort, de novo, do Bolsonaro, o erro da ditadura foi torturar e não matar, né? Quando eu tenho a substituição de ditadura, eu vou colocar o outro quadro, que acho que vai ficar mais fácil a gente ter, né? As frases atribuídas no quadro, nesse quadro aqui, que eu vou chamar de 1, a gente tem as frases que estavam lá no meme. No quadro 2, que é o da direita, são as frases pronunciadas pelo Bolsonaro, tá? Então, essa tabela a gente construiu e está lá no artigo. Então, veja que quando a gente tem a substituição de ditadura por Umbridge, isso não é à toa. A gente tem uma leitura, uma voz social do sujeito que fez essa apropriação. Porque a Umbridge é a personificação da ditadura no universo de Harry Potter,
né? Então, não é à toa, não é Dumbledore que está ali, não é, sei lá, não é a Minerva, não, é a Umbridge, exatamente porque ela ocupa o cargo de censora ministerial, né, de ditadora, portanto, da escola de Hogwarts, impondo determinadas questões, e ela tortura os alunos, né? Então, o que acontece lá e o que é dito aqui está sendo aí colocado por meio da similitude, se mostrar não a similitude do humor da frase nova construída, que é um terceiro enunciado, mas sim a similitude da voz social, que é comum entre 1 e 2. A voz que é eugênica e a voz que é do necropoder e da necropolítica, né? Que é a voz da morte, a voz da discriminação, a voz da tortura, a voz do assassinato, né? A voz da censura, etc. Outra, meus comensais não correm o risco de se relacionar com trouxas, eles foram bem educados, que vem da frase do pronunciamento, da resposta que o Bolsonaro deu a Preta Gil, num programa de televisão, em que ele diz: não corro o risco de ter nora negra, porque meus filhos foram bem educados, né? E aí, os filhos passam a ser os comensais da morte, os guardiões da morte. É muito interessante, porque aí a gente vê hoje, pela configuração do governo, da família, como dizem, né? Como é que eles, de fato, vão... a Micheque vai ser laranja de um jeito, o Flávio vai ser laranja de outro jeito, a rachadinha, o Carluxo de outro, o Eduardo de outro, quando a gente tem aí o gabinete do ódio, mas sempre como uma espécie de protetores, né, que blindam a figura do pai, que é o chefe mor, o Voldemito do meme, né? E da mesma forma, Nora Negra passou a ser trouxa, né? Porque os trouxas no universo do Harry Potter são as pessoas que não são bruxas, né? Os londrinos, no caso lá, né? Depois, então é interessante ver que essas substituições, elas não são fortuitas, e elas tem uma recorrência valorativa, ideológica, e que não é à toa que a gente vai tendo essa obra sendo colocada numa comunidade de fãs, feita por fãs, né? O meme é construído por fãs, que se posicionam politicamente contrário à candidatura de Voldemort, de Bolsonaro, e a gente vai ter depois desse meme uma série, muitos comentários de embate de vozes sociais entre aqueles que são a favor e aqueles que são contra o Bolsonaro naquele momento histórico. Para aqueles que são a favor, um comentário que ficou emblemático foi que o Bolsonaro era o menino que sobreviveu por conta da questão da facada, né? Então, aí o Bolsonaro é colocado no lugar do Harry como herói, e não no lugar do Voldemort como vilão. Então, veja que depende da voz social, do lugar que eu ocupo, do posicionamento que eu assumo, eu tenho o mesmo sujeito, Bolsonaro, sendo visto como herói ou como vilão, a depender da voz social. Tá? E aí isso também aparece nas outras, só para a gente não ficar marcada aqui com essa. Que horas são, para eu saber se dá tempo? 4:06. Tá, vou parar por aqui, então. Amanhã eu retomo a partir desse... Na verdade, eu acho que eu vou gravar essa partezinha aqui que está faltando, porque eu já falei com vocês um pouco sobre gêneros, né? Conforme eu fui falando sobre enunciado, eu já fui falando sobre gêneros, e eu disse que eu ia gravar sobre a questão dos gêneros com os outros exemplos. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a partir dessa parte que falta, a aula nova que eu falei que eu iria gravar para vocês, e amanhã a gente entra na carnavalização para a gente não atrasar mais. Tudo bem até aí?
Gente, quero ouvir vocês. Dúvidas, comentários, sugestões, enfim. Tudo bem, professora. Pode Eu só falar, ia te pedir para antes da gente começar os seminários, a gente começar a analisar coisas juntos para a gente conseguir ter um norte assim de como fazer o seminário. Sim. Eu vou marcar, por isso que eu disse que eu estava vendo como que eu ia chegar hoje, né? Eu vou marcar para vocês um horário de atendimento para a gente sentar junto e eu atender cada um para ajudar como montar, tá bom? Tá bom, muito Só obrigada. para a gente não perder aqui o espaço que já é tão pequenininho, né? Eu estou tendo que fazer milagre para dar conta de colocar o básico, as noções fundadoras, nesse tempo que a gente está tendo, que é tão pouco. Então, é por isso que eu vou marcar fora para a gente conversar. Tudo bem? Nossas aulas vão até quarta? Teoricamente, sim. Eu vou mandar essas aqui para vocês. Eu tinha pensado em deixar atendê-los quinta e sexta e deixar os seminários para outra semana. É isso que eu tinha pensado. Termino na quarta, a gente conversa, combina, eu oriento. Aqueles que já estiverem fazendo, trazem as dúvidas. Os que não estiverem fazendo ainda, digam todo, não sei por onde começar para a gente fazer esse planejamento. Aí vocês têm o final de semana para preparar, e aí na semana que vem a gente faz só os seminários. Pode ser assim? O que vocês acham? E aí o seminário começaria na segunda-feira mesmo ou mais para o meio da semana? Pode ser na segunda ou pode ser na terça. São 3 dias que a gente tinha eu acho que na terça seria então, bom. poderia ser, por exemplo, terça, quarta e quinta, se vocês quiserem. Tá? Se vocês tiverem essa disponibilidade, né? Que aí vocês ficam com pelo menos aí 3 dias para aqueles que forem ser atendidos na sexta, né? Para terminar, para preparar direitinho e tal. Eu estou levando em consideração que vocês estão lendo as coisas que eu estou pedindo, estão assistindo as aulas que eu postei lá, e que a gente possa ir conversando até lá, né? Eu não estou dizendo que é para a gente conversar só na quinta e na sexta. Né? Não é isso. Então, se alguém aí quiser já colocar, quiser falar, Lu, a gente precisa de mais tempo, tem como a gente conversar, a gente marca antes, não tem problema nenhum, tá? Tudo bem, gente? Deu para entender o que eu falei sobre enunciado e gênero? Deu para entender, está dando para entender o que eu estou falando e a partir dos exemplos também está ficando um pouco mais concreto? O que vocês estão achando? Estou falando sozinho. Professora, tá perfeito os exemplos. Fala, Eu Vitor. tô amando os textos também. O texto da necropolítica é muito bom. Tá ficando tudo bem compreensível. Eu não consegui te ouvir. Eu disse que eu amei os textos, principalmente o texto da necropolítica, e os exemplos também estão bem compreensíveis. Tá muito bom o caminho. Ah, legal, legal. E deu para entender a partir daquilo que está ali, teoria e análise ao mesmo tempo? Como é que a gente vai fazendo de uma maneira dialogada? Ficou claro? Porque Ficou pode claro. ser que tenha alguns termos que a gente ainda não viu aqui na disciplina. Eu sei que vários de vocês já fizeram teorias discursivas, mas outros não. Então, eu não sei o que está claro, o que não está, se eu estou sendo repetitivo ou não. É por isso que eu estou pedindo esse feedback. Tá? Professora, Bom, fala, Camilate. o seguinte, tem alguns textos em relação ao círculo que fala bastante sobre força centrípeta e força centrífuga. E, assim, eu li algumas coisas de alguns livros, mas não consegui ter uma clareza, né? Uma questão, assim, meio que didática. Se você puder explicar mais ou menos assim, porque ficou muito confuso para mim. Ótimo. Eu ia terminar a aula de hoje falando isso, eu posso até botar no slide para vocês verem de novo, porque quando eu entrar amanhã na carnavalização, a gente vai entender isso de uma maneira mais potente.
É mais difícil mesmo, Camila, acho, porque essas noções de forças centrípetas e centrípetas, elas vêm da física, né? Mas a gente pode ser bem didática dizendo o seguinte, lembra da máquina de lavar, tá? As forças centrífugas, a centrífuga da máquina, o que ela faz? A gente põe a roupa dentro dela e ela gira e ela centrifuga, ela põe a roupa para fora, né? Então, as forças centrípetas, elas são dispersivas, elas são mais plurivalentes, elas são mais diversas, são variadas, elas levam para a margem, né? E as forças centrípetas, elas fazem o sentido oposto, elas trazem para o centro. Então, quando trazem para perto, para o centro, né? De fora para dentro, tá? Então, quando a gente fala em forças centrípetas e centrífugas no círculo bartiniano, a gente tem que levar em consideração que há um embate de vozes sociais como luta de classes. Luta de classes. Isso é muito importante. Marx, materialismo histórico dialético na veia. Por que eu estou falando isso? Porque há uma tendência das vozes sociais mais homogêneas e hegemônicas de ser centrípeto, trazer tudo para o centro, tendo um valor só, entendido como valor verdadeiro. É a tendência ao absolutismo, é a tendência à homogeneização, então, toda a língua é uma só, então, a normativa, né? Então, a ideia de que o branco é que interessa, as mulheres, os negros, as negras, a comunidade LGBTQIA+, os povos ribeirinhos, os indígenas, tudo de fora, né? Essa é uma centralização de poder. Essa voz social é aquela que vai discriminar. Quem não estiver aqui no centro está fora, né? Então, essa é a ideologia oficial. É a ideologia hegemônica, né? Quem usa esse termo, ideologia hegemônica, é Gramsci. Bakhtin vai chamar de ideologia oficial, tá? Essa ideologia, e o Miotello vai falar bastante disso, né? Essa ideologia oficial, ela é representada por aquilo que o Marx chama, na pirâmide social, de superestrutura. O que são as superestruturas, Lu? São os aparelhos ideológicos do Estado, é o Estado. Então, o governo, as instituições, né? Aquilo que está engendrado como o centro do poder, centrípeto, e que impõe determinado valor, determinada voz, determinado uso de determinada questão social, tá? Em detrimento de outras. Em contraposição, mas não é uma contraposição dicotômica, um ou outro, é um e outro. Vocês vão entender, já chego lá. Em oposição, a gente tem as forças centrífugas, que são as forças dispersivas, aquelas que tentam mostrar e valorar, né? Valorar e valorizar, as duas coisas, né? A multiplicidade, a pluralidade, a diversidade, né? Então, que vão levar em consideração que não é só um português, que a gente tem vários registros, que a gente tem várias comunidades, que a gente tem vários grupos sociais, e esses grupos sociais têm demandas diferentes, e que eles têm vozes diferentes, culturas diferentes, se expressam de maneiras diferentes, né? E aí, então, essas forças, geralmente, elas nascem, como diria o Marx, da infraestrutura. A infraestrutura é a base da pirâmide social, e elas compõem as ideologias do cotidiano. É assim que o Miotello e o Ponzio chamam a partir de Bakhtin. O que são as ideologias do cotidiano? É no cotidiano, é no popular, é na cultura do dia a dia, da prática social diária, que a gente vai ter ou a incorporação das forças centrípetas e da ideologia hegemônica oficial, ou a subversão, a transformação, a negação dela. Às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo.
tá? Então, o que acontece? A gente vai ter aí o embate. Por quê? Porque a gente não é só uma ou só outra, a gente tem todas as duas, pelo menos duas, são mais, né? Ideologias, no plural, né? Acontecendo conosco e em nós o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu sou mulher e sou branca e ao mesmo tempo eu luto contra o racismo e contra o machismo, por exemplo, mas eu posso usar uma expressão que, sem me dar conta, é preconceituosa. Ai, fulano está denegrindo o ciclano. Denegrir, por que não embranquear? Está embranquecendo fulano. Ou alguém, entende? Né? E eu estou dando um exemplo não meu pessoal, mas eu estou me colocando como sujeito, o eu do discurso, tá? E é desse ponto de vista que a gente vai vendo o embate interno, como eu disse, como é que eu me apercebo tendo uma voz social que não é aquela a qual eu quero me filiar, ou ao grupo ao qual eu pertenço. Então, pobre de direita, né? Quando a gente diz para uma pessoa de classe média que se diz conservadora, que precisa taxar as grandes fortunas, e ela acredita que a gente está falando do financiamento do Corsa dela, né? E não é isso, tá? Então, veja, a gente tem esse embate interno e a gente tem esse embate entre classes e grupos sociais. E é por isso que, apesar do círculo não falar em poder, como coloca, de uma maneira explícita, como coloca Foucault, por exemplo, ele vai tratar disso ao pensar o signo como ideológico, ao pensar as vozes sociais em embate de forças centrípetas e centrífugas ao mesmo tempo, quando eu tenho ao mesmo tempo as contradições aparecendo no movimento dialógico dos discursos que trazem, que flagram, que expressam essa contradição de tentativa de homogeneização e hegemonia e tentativa de dispersão, pluralidade, resistência e subversão. Não sei se deu para entender. Deu para entender, professora. Eu acho que é bem um discurso político, né? Sim, os discursos políticos ficam muito claro, mas a gente vê isso em todos os discursos. Então, quando você vai para o texto literário, lá em Tolstói, você vai ler Ana Karenina, e você tem um personagem, por exemplo, que vai pensar os camponeses ou a vida no campo com um dado preconceito, ou você vai para o grupo de aristocratas que vive na corte russa e que fala francês, né? Você tem aí as forças centrípetas e centrífugas aparecendo na valoração das vozes sociais, como elas se expressam a partir dos preconceitos, por exemplo. Né? Mas isso vai aparecer em todos os enunciados. De uma forma mais flagrante ou menos flagrante, sempre vai aparecer em embate. Tá? Beleza. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Obrigada. Marili, quer falar? Levantou a mãozinha? Marili, sua mãozinha sem querer. Opa, eu esqueci de ligar o áudio. Tô falando aqui já. Deixa eu falar então. Voltar. Para eu entender melhor, essas forças centrípedas, elas seriam aquelas vozes sociais na manutenção do que já é posto meio que de padrão. E as forças centrífugas, elas seriam aquelas vozes sociais que trariam uma multiplicidade nas visões, e aí poderiam, no embate entre as duas, trazer mudanças, tanto positivas quanto negativas, aí na visão de outras pessoas, das pessoas. Sim. E aí mudaria também a voz social. Sim, exatamente isso. É por isso que a gente fala que é uma arena e que é embate, que o diálogo é embate de vozes sociais. E esses embates, eles aparecem entre grupos sociais, entre classes sociais, mas também internamente. Entre nós. De nós conosco mesmo,
né? Então, é exatamente isso. A ideologia oficial, ela é geralmente mais marcada pelas forças centrípetas, que querem a hegemonia, que querem a centralização, a valoração de um único valor, de um único aspecto como verdadeiro, por exemplo. Geralmente é quem está no poder que faz isso, por isso na superestrutura, mas em embate com a infraestrutura, porque isso nasce na infra, sempre, tá? E a super se apropria da infra. Olha, um exemplo muito, muito fácil da gente visualizar é quando a gente tem, por exemplo, o despertar, o nascimento de uma dada ação em coletivos, por exemplo, infraestrutura, né? Dispersão, de, sei lá, creme caseiro, sabe? Creme de cabelo, shampoo, cosmético, sei lá, né? Receitas de como fazer determinadas coisas em casa para não usar a indústria, né? E denunciando teste em animais e uma série de outras questões, né? Ou, as questões químicas, o que faz mal, parará, o quanto que determinado produto apaga uma determinada cultura, por exemplo, os alisantes de cabelo e tal. E aí a indústria, foi sua força centrífuga, nasceu dos coletivos, na infraestrutura, em oposição a uma dada padronização de beleza, por exemplo, né? Que branqueia, né? O cabelo, os traços, aí a gente vai ter a indústria na superestrutura se apropriando desse discurso e tornando esse discurso hegemônico. Como? Pega as forças centrífugas e centraliza, traz para o centro, deixa centrípetas. Como faz isso? Produzindo coisas, seja propaganda, seja produtos, as propagandas dos produtos, claro, né, que vão levar em consideração uma aparente diversidade. Então, sei lá, a linha Todicacho, que vai mostrar os vários tipos de cacho. 1, 2, 3, 4, 5. Né? E que antes são da mesma marca, né? E ainda existe a sala online, que era para alisar os cabelos das negras. Mas o que interessa é que ela está perdendo um nicho de mercado, porque teve dispersão, porque foi centrífugo. Aquele discurso centrípeto já não vale mais. Então, o que ela faz para voltar a ser centrípeto e para ela voltar a dominar o mercado? Ela muda o tom do discurso, ela produz um outro produto, ela diz que valoriza o cacho, os cabelos negros, a cultura negra, mas isso é tudo balela, porque o que interessa é o dinheiro para a questão mercantil, né, da indústria que vive disso. Deu para entender? Então, a gente tem isso parte, e a apropriação dessas forças a partir dos grupos e dos interesses. Na Barbie tem essa questão, né? Na boneca Barbie hoje, que tem uma variedade maior, né? Sim, tipos. A Barbie foi um exemplo que eu dei na aula de ontem, né? Isso. Que aparece exatamente isso. Como é que, inclusive, ela vai se adaptando para tentar abarcar esse nicho de mercado como uma aparente democracia. E tem gente que acredita, você viu, agora a Barbie tem de vários tipos. Ela não é mais aquela. Ela mudou o discurso dela. Ela será? Só que não. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que nem tanto, né? Então, é isso, é esse embate. Então, o que fica e o que muda? Ela muda, de fato, algumas coisas, mas é porque ela não quer perder, ela quer continuar sempre, é a briga de poder, ela quer continuar no poder. Enquanto os excluídos não querem mais ser excluídos, eles lutam por terem a sua voz. E serem valorados, vistos, enxergados, chega de ser invisível e apagado. Né? Então, é essa luta de classes, essa luta de forças, né?
que é muito desigual, inclusive, porque lá tá as condições de produção, quem tem é quem está na superestrutura, né? Mas mesmo em condições desiguais, é assim que se faz a história humana. Então, isso é muito importante, muito interessante da gente perceber. E aí, o Bakhtin vai falar no processo de carnavalização, quando ele estuda Rabelais, que é a ideologia do cotidiano por meio do riso que vai mostrar a inversão da valoração, que é o que eu vou falar amanhã. Então, eu vou retomar um pouquinho isso. Tudo bem? Não sei se era isso. Tudo bem, Lu. Era isso. Mais alguém quer falar? Professora, tem como a gente conversar de novo depois da aula? Pode? Tem, pode sim. Beleza. Tudo bem? Então, eu acho que eu vou parar a gravação. A gente termina por aqui hoje. E aí, eu vou gravar o restante que falta, mando para vocês. E amanhã a gente entra na carnavalização. Tudo bem? Tá dando para entender, gente? Vocês estão muito mudos, eu não estou sabendo se vocês estão entendendo ou não. Eu vou levar em consideração que sim. Tá? Então tá. Então, até amanhã, gente. Beijo. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, professora. Tchau, Até, professor. professora.